ele viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crê tu nisso? Disse-lhe ela: Sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Só até aqui, amém? Queridos, é uma passagem muito conhecida por todos nós, vários pregadores, mas aqui quando eu comecei, no último momento, a dizer, falei, Jesus, mas o Senhor falou comigo que eu iria falar sobre Ezequiel 37, e ele disse assim, sim, porque se eu for ler Ezequiel 37, eu vou entender que o Senhor chama Ezequiel, leva ele a um vale, faz ele estar sobre a roda, não na roda, porque se ele anda sobre a roda, ele pisaria naqueles ossos. E o Senhor, para eu começar a entender o texto, aonde ele quer chegar, ele disse assim, olha filha, talvez nesse momento você está vendo um cenário onde muitos estão levantando contra a sua vida, contra o seu ministério, contra o seu chamado. Tem muitos que não estão olhando, está pisando, mas eu sou a ressurreição e a vida. Então não adianta querer pisar naquele que eu já levantei como um exército. Eu te coloquei de pé para ser como um exército. Eu já te coloquei tendão por tendão, osso por osso, o sopro de vida, o fôlego de vida. Então não há quem te destrua quando eu já dei uma ordem que é para você ressuscitar, que é para você se colocar de pé. Você um dia era assim os ossos secos, mas hoje você faz parte do exército, da geração eleita. E ali naquele momento eu entendi. E quando ele me traz para o livro de João, para dizer sobre Lázaro, ele era o quê? Amigo de Marta e Maria. Ele era íntimo de dentro de casa. Ele era alguém que quando chegava era preparado a melhor refeição para ele. Marta e Maria dizia ser íntima dele, mas uma reconhecia ele e a outra só sabia reivindicar. Tem amigos que vêm pra gente só pra criticar. Tem amigos que vêm pra dizer assim, espera em Deus, porque vai chegar o teu dia, não te preocupa. Mas aí Marta, toda agitada, não espera Jesus chegar, já quer ir de encontro. Tem amigos que não espera você chegar, já diz assim, deixa eu te contar alguma coisa que eu fiquei sabendo. Nem espera você ir, ela já te traz na mão. Mas aí Jesus disse assim, eu vindo pra cá no caminho, ele disse assim, Lázaro doente. Eu poderia ter ido muito antes lá na casa. Eu poderia ficar com ele lá, mas aí não. Eu vou esperar, sabe por quê? Eu chego quando todo mundo desacredita. Eu chego quando a tua fé não está alicerçada em mim. Eu chego quando disseram assim, o teu ministério não vai para frente. O que você tem não vai prosseguir. O teu casamento é falido. Os teus filhos vai continuar na droga. Aí Jesus, ele para decepcionar o inimigo, ele chegou e disse assim, olha Marta, querida, não te preocupa, eu não chego nem antes e eu não chego nem depois, eu chego na hora certa. Aí se tu não crê que o teu ministério é ele que está ali cercando, vai continuar no mesmo lugar. Porque disseram para mim assim, você pregar? Nunca. Você pode até pregar, mas é só num culto de jovem, onde quem entende a palavra não vai entender mesmo, então você vai ficar por ali. Aí disseram para mim segunda-feira assim,
Você só prega porque eu te indico. Aí Jesus disse para aquela mulher assim: se creres em mim, a glória de Deus verá. Porque quem me chamou garante. Quem me chamou é que sopra o meu nome. Quem me chamou é que diz aonde eu vou ou aonde eu não tenho que ir. Quem me chamou, se não for na minha frente, não adianta eu ter nome e renome. Não adianta eu dizer o seu CPF. Sabe por quê? Eu preciso profetizar e acontecer. Por que hoje tem muita gente saindo da igreja? Por conta de profecia. Porque não acontece, porque não vem dele. Ele me trouxe quase do outro lado da cidade. E aquela irmã, na hora que as irmãs estavam louvando, a irmã louvando, e eu olhava para ela e eu dizia assim: Deus, o que eu tenho? Eu achava que era eu que tinha que ir até ela. Aí quando ela veio até mim, o Senhor falou assim: você não vai lugar nenhum, quem te leva sou eu. Eu não preciso que ninguém te leva, porque você só vai quando eu mando. Só que aí Jesus chega. Lázaro está morto. Tem ministério morto aqui dentro, porque alguém tentou matar. Você acreditou que o seu ministério não foi Jesus que chamou. Lázaro está morto. A cidade está toda... Mas Jesus não era amigo dele? Por que Jesus não chegou? Tem amigo que fala assim, diz que era Deus na vida dela, mas está lá, ó, quase morrendo. Tem momentos que é necessário sentar, ele permite sentar. Aí ele chega. E ele calmamente, eu imagino nós, no desespero. Eu vou falar eu e Lorena, que é duas ligadas no 520. Jesus, o Senhor... Pá! Já falando, e ele calmamente: oi? Quem morreu? Lázaro morreu. Quem morreu? Aonde você vê morte, Jesus está restaurando. Aonde você vê morte, ele está dizendo assim: tô eu hoje restaurando. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Aí Jesus olha para ela e fala: quem morreu? Meu irmão. E ele fala: então me leva lá. Jesus, mas já tem 4 dias, está fedendo. Jesus, tem 4 dias, não tem mais jeito. Aí Jesus, ele pega aquele lá da rua onde ninguém dá nada. Eu e você, a gente fedia também. Eu e você não tinha valor para ninguém. Aí ele nos pegou, nos deu um banho, nos limpou, nos deu novas vestes. E hoje quem é a Rejane? Homens, talvez ninguém. Mas para ele eu sou a menina dos olhos dele. Para ele eu sou aquela que ele está lapidando dia após dia, que ele está curando dia após dia, e que ele está dizendo assim: estou te libertando dia após dia. E ele chega no sepulcro e está ali fechado porque tinha que fechar. Aí ele chega, porque quando ele chega no ambiente, não tem para morte, não tem para dor, não tem para fofoca, não tem pro disse-me-disse, não tem para ninguém. Aí a morte achou que venceu Jesus no primeiro dia, a morte achou que venceu Jesus no segundo. Aí a morte disse assim: eu venci no terceiro. No quarto dia, ela olha para aquela cidade e fala assim: você está crendo em quem? Aí ele chega na mansidão e diz assim: Lázaro, vem pra fora. Eu não sei como Lázaro veio, amarrado, com os olhos tampados. Eu sei que Lázaro vem, porque a morte pode até achar
que me venceu, mas quem vive em mim é Ele. E quando Ele chega, Ele diz: morte espiritual, caia por terra agora. Morte física, morte, você não tem poder sobre essa vida. Eu não sei qual é a morte da tua vida, mas Jesus, Ele hoje me trouxe aqui para te dizer assim: tem um Lázaro saindo para fora. Eu não sei se está fedendo, eu não sei se ele está amarrado, mas quem vai tirar sou eu. Oh, aleluias. Muitas das vezes nós ficamos descrentes nas promessas do Senhor, mas nem todo atraso é abandono. Quando Lázaro adoece, Jesus ele não foi imediatamente. Aí nós dobramos o joelho e começamos a pedir, a pedir. Ah, mas ele não responde, mas ele não está me vendo, mas ele não está me vendo. Aí ele vai dizer assim: se creres em mim, ainda assim viverá, para poder ver as promessas se cumprindo. Mas crente que não crê precisa voltar e dizer para ele: eu ainda não te conheci. Há situações que parece estar morta. Parece que Jesus não está vendo, ele não entra no ambiente. Mas ele está dizendo assim: tem sonhos que parece que já morreu. Tem momentos que parece que ele não está vendo, parece que é um vale de ossos secos, mas ele está dizendo assim: parece que a morte espiritual chegou. As emoções causam feridas na alma. Mas Deus, ele não trabalha só com quem está vivo. Ele ressuscita o que já foi dado como perdido. Se o teu sonho nessa noite ainda não concretizou, ele está dizendo assim: sonhos, você hoje vai ter que se realizar na vida dela, na vida dele, porque eu fiz uma promessa e tem que se cumprir. Mesmo sabendo que iria ressuscitar Lázaro, Jesus ele chorou. Que é a única vez que nós vemos na Bíblia que Jesus chora. A irmã do lado está chorando porque ela tem pagado um preço para te ajudar. E o que você tem retribuído? Eu não quero reconhecimento, aplausos. Eu não quero fama, eu não quero destaque, eu não quero curtida. Eu quero a presença. Eu não quero que ninguém me admire. Eu quero a presença. Eu não quero que vocês me aplaudam ou que me achem bonitinha. Eu quero a presença. E a minha oração na segunda-feira foi: Jesus, está doendo muito. E ele disse assim, na mesma hora, ele usou um pastor para me chamar e dizer assim: você está passando por um próximo nível. E para chegar lá, não é com risadinha e tapinha nas costas. Eu preciso que você desça a casa do olheiro. E hoje tudo que eu recebi aqui foi exatamente o que disse. Eu não tenho medo. Dói. Mas hoje ele disse assim: tem um Lázaro saindo, Rejane, da tua vida. O Lázaro que estava morto, hoje eu estou ressuscitando. Queira Satanás ou não, alguém disse que você não iria ministrar cura, mas hoje você vai, porque eu te curo. Você vai liberar uma palavra sobre vidas. É uma palavra dizendo assim: quem crê, a glória de Deus virá. Queridos, eu sempre pergunto a Deus por que ele sempre me dá palavra de exortação. Ele fala assim: porque eu preciso te exortar todos os dias para você entender quem eu sou. E eu disse: Deus, mas e se eu pregar que o Senhor vai dar um carro? Ele fala assim: como muitos por aí, cheia do eu e nada de mim. E é sobre esse Jesus grandão. Essa passagem, ela nos ensina que Deus chega no tempo certo. Nada está perdido para Ele. Nem a sua dor
doendo, espera só mais um pouquinho. E o que está morto, pode gritar para a morte hoje. Morte, Jesus chegou. E quando ele chega, tem que ter vida, tem que ser alicerçada nele. Sabe o que eu acho lindo? Que quando todo mundo acha que está tudo perdido, ele chega. E quando ele chega, ninguém entende nada. Sabe o que Jesus disse para mim na segunda-feira? Não é a minha forma de vestir, não é a minha forma de falar, não é o jeito que eu prego, não é a forma que eu seguro o microfone que incomoda as pessoas. E eu, meio às minhas lágrimas, eu disse, e o que incomoda? Ele disse, o seu sorriso, que eles não entendem nada. Eles levantam contra a tua vida, e é o dia que você chega lá e diz para todo mundo assim, eu te amo! Porque não é hipocrisia quando ele me ensina, quando ele diz pra mim que ele me ama, é na sinceridade. E quando eu digo que eu te amo, é na sinceridade. Aí aquele que se levantou contra mim, aquele que disse, olha e não entende nada. Sabe por quê? Eu não vou fazer uma de coitadinha. Porque quando a gente tá deprimida, aí você veste a pior roupa, põe o cabelo em cima, faz um coque, calça um chinelão e bora pra igreja. E chega e chora, mas chora. Querido, você vai me ver sempre assim. Porque a raiva de Satanás é que eu choro. Porque em Mateus 6,6 vai me ensinar assim: chora, entra pro teu quarto, fecha a tua porta, mas diante dos teus inimigos, eu mostro pra ele quem é o meu Deus. Sabe por quê? Se você for no fundo do mar e a baleia te morder, o cheiro vai atrair ainda mais. E aqueles peixes começam a vir para cima de você. E daqui a pouco já era você. Só que aí Jesus fala assim, segunda-feira eu chorei. Acordei com o olho desse tamanho inchado. E ele disse assim, agora vai apregoar a minha palavra, porque você precisa entender que você não é mais morto, você não é mais um vale de ossos seco, você não é mais Mara, você é Noemi, porque eu trouxe Ruth para a tua vida. Você não é o que disseram contra você, você não pode ficar se vimitizando, você não pode ficar achando que você é coitadinha, não. Quem te chamou fui eu. Você sim, estava lá perdida, não tinha nada. Aí eu te coloquei mão, eu te coloquei pé, eu fui colocando e fui te fazendo e fui colocando todas as ligaduras. Ainda faltava algo em você. E eu disse o que faltava. Ele disse assim, fôlego de vida. E eu disse, como eu vou ter fôlego de vida? Ele, eu sopro hoje sobre as tuas narinas. Aleluias. E eu não estou entendendo por que você está dando uma de coitadinha aqui. Ele já removeu a pedra. Ele já te chamou para fora. Eu não quero saber, eu não tenho que saber qual é o teu problema. Ele está dizendo que hoje ele te chama para fora. Eu não sei até onde está parado o teu ministério, mas ele disse que até aqui, hoje, estava parado, mas ele está dizendo assim, olha eu te chamando para fora. Quem não acreditava vai ter que sentar e dizer assim, ela tem talento. Querido, pregar não é talento, cantar é. Eu não tenho talento para cantar, mas quando eu medito na palavra dia e noite, ele vai começando a me dar revelações. Ele vai começando a falar comigo. E o que ele disse, o que ele falou aqui hoje comigo, é exatamente isso. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Quando eu voltei para os caminhos do Senhor, me deram 2 meses, que era fogo de palha. Mês que vem vai fazer 10 anos, para a honra e a glória do Senhor. Sabe por quê? Ele é doidaço. Ele pega aquilo que todo mundo diz que não tem jeito. E ele traz e fala, peraí, deixa eu lapidar. Peraí, deixa eu transformar. Peraí, deixa eu cuidar. Eu não... Quando eu estava lá fora, eu era rodeada de amigos.
conhecidos. Pensa, vim para a igreja, não tem ninguém. Sangue do Cordeiro. Tem minha amiga Lorena. A gente fala assim, mas ela entende, ela tem maturidade para entender. Sabe por quê? João Batista era separado. João Batista não estava no bolinho de ninguém. Mas João Batista falava a verdade, pregava a verdade. E eu não vou me acostumar com as coisas que as pessoas estão trazendo para dentro das igrejas. Eu jamais posso me acostumar, porque a palavra é quem liberta. A palavra é quem cura. A palavra é quem transforma. E eu me agarro nisso. A Lorena postou algo sobre o esposo dela, ministrando, e a hora que eu estava indo para cá, o Senhor me trouxe ele nitidamente. Não, ele não estava no altar, ele estava aqui embaixo, e ele falando para a igreja, e o Senhor dizia assim: quantos não acreditavam naquele homem? Quantos diziam assim, mas a esposa é pastora e ele é nada? E o Senhor dizia desde a hora que eu cheguei: fala para ele que o chamado de mestre dele sou eu quem coloco sobre a vida dele. Que o chamado dele vai muito mais além de pastorear. Porque ensinar é para poucos. Ensinar com excelência é para poucos. E aqueles que diziam que Lázaro estava morto dentro de você, ele está dizendo assim: te prepara para passar por um nível maior. E desde a hora que eu saí de casa, o Senhor falava que o culto desta noite era um chamado para ministérios parados. É um chamado para ministérios que achavam que estavam mortos. Mas Ele está dizendo: quem é você para pensar que está morto? Se Ele te chamou, se Ele te concedeu a sabedoria. Que a palavra dessa noite, ela vai estar sobre o meu e seu coração. Que a palavra hoje, ela possa ter sido lançada em internet. Porque o Senhor nessa noite chama Lázaro para fora. O Lázaro do sonho parado. Do sonho que não vai ter mais jeito. Pode até parecer que para o homem morreu. Mas ele está dizendo: se creres em mim, a glória de Deus virá. Eu creio no que Ele tem sobre a minha vida. Eu creio no que Ele tem para a sua vida. Eu creio no chamado. E o Senhor está dizendo: só se posicione. Porque quando Ele diz para Ezequiel se poderia viver aqueles ossos, qual foi a resposta de Ezequiel para ele? Porque Ezequiel podia dizer assim: não, não vai, não tem jeito. Mas a nossa palavra, o Senhor quer que nós liberamos sobre as nossas vidas no dia de hoje. Deus, sobre o meu ministério, Senhor, quem sabe? Porque o ministério não é meu, o chamado não é meu. Eu só vou na direção que o Senhor me colocar. Então, tudo que eu fizer, que seja para a tua honra, para a tua glória, que eu venha diminuir, desaparecer, para que o teu nome seja engrandecido. Por onde eu passar, vidas venham a ser transformadas, como a minha tem sido transformada dia após dia. Lázaro, quando ele chega lá fora, amarrado, porque era feito com um lençol, talvez já cheirando mal, e as pessoas até corriam de Lázaro. Tem gente que corre de mim, de você, mas o Senhor está dizendo: vem, querido, vem, porque ninguém sabe a bomba que eu estou preparando, porque você será uma bomba na mão do Senhor, mas só precisa crer naquilo que o Senhor diz ao seu respeito, porque o que Ele diz ao meu respeito, o que você pensa é problema seu. O que você quiser achar sobre mim, tá tudo bem, mas no secreto é nós dois. No secreto é Ele e eu. No secreto quem chora sou eu. Você nunca vai me ver chorar, mas se você colocar uma câmerazinha na minha bolsa, você vai falar assim: essa menina só chora. Eu choro. Sabe por quê? Muitas das vezes o homem é caída, destruída. Porque hoje somos uma geração egoísta. Nós somos uma geração de competição dentro da igreja. Nós somos uma geração de quem prega melhor, quem canta melhor, quem faz isso melhor. Mas
está dizendo de Lázaro, não te preocupa não com a multidão que diz que você está morto, não. Só vem para fora. Quanto crê nessa palavra? Que a palavra de hoje seja, pode até achar que está morto, mas vai ter que ver Lázaro sair para fora. Vai ter que ver Lázaro andando. Vai ter que ver Lázaro pulando. Vai ter que ver Lázaro pregando. Vai ter que ver Lázaro cantando. Vai ter que ver Lázaro ensinando. Vai ter que ver Lázaro servindo a ceia. Vai ter que ver Lázaro dando aqui estudo bíblico. Vai ter que ver Lázaro trazendo o marido. Vai ter que ver Lázaro dizendo assim: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus. O Senhor me traz à memória a outra igreja, que era aqui perto, né? Essa moça que louvou. Tão timidazinha no cantinho, que ela mal levantava para cumprimentar a gente. Do início até o final do culto, sentadinha. E hoje, quando ela começou a cantar aqui, o Senhor disse assim: olha o Lázaro que eu tirei para fora. Que o Senhor continua te abençoando em graça. Que você venha continuar sendo disponível para Ele. Porque você até pensou em parar quando disseram que você não tinha chamado. Mas aí você tem um intercessor sobre a tua vida. E você acreditou no chamado que o Senhor disse a seu respeito. Porque por um tanto assim você teria parado. Várias vezes você disse: acho que isso não é para mim. Ai, mas você acha? Mas a ousadia que o Senhor tem para a tua vida só está começando. O Senhor está dizendo assim: Lázaro, por que duvidaste que fui eu que te chamei? Porque quando o Senhor chama Samuel, Ele chama 3 vezes. E antes de eu terminar de falar o que o Senhor está mandando eu dizer, toda a igreja, levanta a mão. Levanta o máximo que você puder. Por que não fizeram na primeira vez? Jesus está dizendo assim: eu te chamei uma. Eu disse quem você seria. Você está até louvando, mas o seu coração arde por ministrar a palavra. Jesus, mas eu não entendo. E ele está dizendo assim: Lázaro, você se colocou disponível para fazer a minha obra. E ele está dizendo decanto e plaçum decanto. Ele está dizendo assim: eu te chamei para pregoar sim, mas ainda estão dizendo para você que você não tem dom, que você nem entende a Bíblia, que você nem sabe aonde está as passagens e os livros. Ele está dizendo assim: começa a preparar, porque vou eu te levar no nível maior de conhecimento que tu não vai entender. Aí quando eu disse hoje para abrir em João, tu disseste assim: mas eu li sobre isso. Mas aí, Jesus, eu não estou entendendo. Ele está dizendo assim: é porque quando eu te dei para ler Lázaro, você até achou que não entendia, mas Lázaro estava morto, como alguém está tentando matar o teu ministério. O teu ministério é para pregar a palavra sim. O teu ministério é para ser na ousadia. E tu tem dito assim, quando abre a palavra, abre a Bíblia e diz assim: Deus, eu quero pregar, mas primeiro eu quero vivenciar. Ele está dizendo assim: se prepara, porque antes de pregar vai ter que viver. E não adianta dizer assim: tá doendo. Jesus, tá doendo
demais, porque antes você não entendia nada. Aí ele está dizendo assim, fecha os olhos. Ele está dizendo assim, eu derramo hoje, Lázaro, sobre a tua vida a unção de ousadia. Ele está derramando hoje, decanto e plaçu, todo o conhecimento que a partir de hoje tu vai ter eloquência e tu vai pregar como tu tem pregado no espelho, para dizer assim, eu só tô treinando. Aí ele está dizendo, eu achei graça quando tu treinava e dizia assim, Lázaro, vem para fora. Oh, Espírito Santo de Deus. Um dia eu orei como ela. Oi, irmã, não tem mais volta, não. Não tem mais volta, não. Hoje é que dia do mês? Guarda essa data. A partir de hoje, pedrada, afronta. Quando falarem mal de você, se creres em mim, a glória de Deus virá. Se creres em mim, a glória de Deus virá. Porque o mais bonitinho é você falar com Jesus. Eu não quero pregar de qualquer maneira. Eu quero ter eloquência. Eu quero ter a tua presença. E a tua oração mais bonitinha foi você no espelho. E ainda até gritou pro Lázaro sair para fora. Se eu estiver mentindo, pode falar aí. E olhou no espelho ainda. Com o controle remoto, que era o microfone. Sabe o que eu gosto de Jesus? Porque nada fica no oculto. Nada fica escondido quando a presença dele é real. Esse jovem de branco, você só está aqui até hoje porque existem joelhos no chão pela tua vida. Que o Senhor continue te guardando. E que o Senhor venha jogar por terra toda a investida de Satanás sobre a tua vida. Você é amado. Nenhuma palavra de maldição pode chegar até você. Você não vai ser o que eles disseram que você vai. Você é o que Jesus disse que você é. Filho amado, desejado. Que o Senhor nesta noite ele possa te abraçar como um abraço. Eu sempre esqueço o nome do pastor. Aí, mas aí não tem jeito, gente. É tipo na boca do Nosor. Abraça esse jovem. Eu nunca vi esse jovem na vida. Mas abraça um abraço assim, como de um pai para um filho. Que o Senhor conceda mais abraços como esse. E que o Senhor venha te guardar debaixo das asas dele. Que nenhum mal chegue à sua tenda. Coloque sobre seus pés. Quantos Lázaros já saiu para fora nessa noite? Tem quantos Lázaro aqui que Jesus já desatou? Jesus já limpou. E ele está dizendo assim, receba. Essa jovem maravilhosa. Se não é a mão de Deus, eu nunca te vi. Você já me viu? Lugar nenhum. Nem no Instagram, pensa bem. Não. Se não é a mão de Deus para a sua vida, você já teria sido consumido. Já tentaram te matar. Você já tentou se matar. Você já pensou e já disse assim, o que eu estou fazendo nesse mundo? Eu nunca te vi. Mas o Senhor disse assim, aquele que tem promessa pode até tentar se matar, mas é na cadeira de roda, é aleijado, é da forma que for, tem que vir. Sabe por quê? Quem
tem promessa desde o ventre. Não tem jeito não, querida. Jesus é doidaço. Sabe por quê? Eu sou mãe solteira. Aí disseram que o meu filho, ele era filho da maldição, porque eu era solteira, né? Mas o Senhor disse assim: o seu filho é filho da promessa. O seu filho é filho da promessa. E como eu canso de dizer aqui, eu nunca vou cansar. Meu filho, gente, eu descobri que ele não tem 24, não, ele vai fazer 26. Que ele vai fazer 26 anos na presença do Senhor. Porque ele tem chamado. E ele foi desde o ventre. E o Senhor, ele poupa a tua vida por amor a ti. E o Senhor continua te guardando. Mas você é bonita, hein, menino? Mentira. Minha filha, eu já te conheço. Minha filha, olha, tem um calo aqui que é por sua causa. Eu gostaria agora de orar. E eu gostaria de orar porque o Senhor disse que hoje Ele está destravando o ministério, como Ele disse que está destravando o ministério sobre a minha vida. E eu gostaria de orar. Senhor, eu te peço agora, Pai, que assim como o Senhor fez uma promessa nessa noite, assim como o Senhor chamou Lázaro para fora, assim o Senhor disse que estaria destravando o ministério nessa noite. O Senhor disse que essa noite é uma noite de avivamento, uma noite de aliança, uma noite no qual o Senhor está tirando todas as traves, uma noite que o Senhor está desatando, uma noite que o Senhor está removendo pedra, uma noite na qual o Senhor está dizendo: ministério vão se levantar neste lugar, mestres vão sair daqui, missionárias vão sair daqui, pastores vão sair daqui. Jesus, eu creio na tua promessa. O Senhor não falava sobre quantidade, o Senhor falava sobre excelência, sobre ensinar com excelência e aprender com excelência. E o desejo dos nossos corações nessa noite, que nós venhamos sair daqui curado, nós venhamos sair daqui assim como Lázaro saiu dali do sepulcro. Nós viemos hoje sair do escondido, do anonimato, a pregoar a tua palavra aos quatro cantos da terra, porque o Senhor está dizendo que não tem uma geração que pregou a verdade. O Senhor então hoje está dizendo que tem vida sendo restaurada, que tem hoje vida sendo alicerçada, e Lázaro que estava morto saindo para fora. Senhor, derrama, Pai, sobre cada vida nessa noite, sobre cada chamado, cada ministério. Jesus, dê, ó Pai, graça, conhecimento e sabedoria. Jesus, e venha nos diminuir, para que a tua presença e a tua graça cresça. Senhor, todo ego joga por terra, toda palavra de que eu prego, eu faço e eu sou, seja lançada por terra, porque eu não posso nada, eu não faço nada, se não for a tua presença. E assim eu oro, como o Senhor me trouxe, o Senhor me leva em paz, assim como o Senhor trouxe cada pessoa aqui nesta noite. Senhor, leva para casa debaixo da tua graça, debaixo da tua autoridade, e tenha, Pai, cada um de nós na palma da tua mão. Senhor, tudo aquilo que não for direcionado do Senhor, que o Senhor joga por terra, que toda palavra de maldição lançada sobre as nossas vidas, que seja hoje lançada por terra no mar do esquecimento, que toda sepultura aberta venha ser fechada, todo o céu de bronze venha se abrir nesta noite. E Senhor, continua abençoando a vida da pastora, a vida do pastor, a vida, ó Pai, de cada um aqui nesta noite, que eles venham crescer e o Senhor venha fazer o sobrenatural. E assim eu agradeço em nome de Jesus. Amém? Vocês vão continuar me amando? Eu vou poder voltar? Glória a Deus. Quando vocês estiverem orando, lembra de mim, lembra do meu filho e lembra de todas as promessas que o Senhor fez sobre a minha vida. Amém? Que Deus abençoe. Vai deixar a fé dela, né?
O esposo fala assim: pede pra me abraçar, não. Chama outro. Aí o Senhor vai orar a região e falar assim: ô pastor, é pra você mesmo abraçar. Outra coisa para testificar a fé dela. Um dia olharam para nós, falaram assim: a esposa dele é brasa, é fogo puro, mas ele é um gelo. Não sabendo, meu Deus, amém? Ela nem sabia. Para ver o que Deus faz. O chamado dele sempre foi para ensinar. Cada um aqui tem um chamado em Deus, sua identidade. A gente não pode falar, mas fulano é assim, fulano não é, não. Cada um Deus chamou na sua identidade. Amém? Foi lindo demais a confirmação. Amém? Deus continua falando. Amém? Quando Deus te usou para falar, para abraçar ele,